Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, FAQ 202, né? FAQ, a gente começa a se perder. Vamos lá. Deixa eu comentar uma coisa engraçada. Boa tarde, né? Hora do almoço, agora são, pra mim, 1h10, dá tempo de... Eu não almocei ainda, mas... Eu tava ontem, eu cheguei lá na casa da minha sogra, e tem uma pessoa que trabalha lá, né? Uma moça, assim, tal, uma senhora... Ela é bem, assim, do interior, tal, tem aquelas visões, assim, bem específicas de católica, assim, né, bem... É aquela cabeça meio bem antiga, tal, o jeito dela, né. Aí eu cheguei lá, e aí, tal, eu falei, e aí, Alma Cebosa, como é que vai, né, brincando, né. Ela, e aí, não sei o que, falou, você nem Jesus salva mais. Eu falei assim, né? Falou, eu não sei o que, uma derrota dessa, fica falando isso aí. Ela falou, você tem que ir para a igreja. Eu falei, aí eu já para perturbar, falei, o meu mestre é Buda. Eu falei, Ela falou assim para mim, fica com você esse negócio desses Buda aí. Outro dia eu passei ali onde eu moro, ali tinha um casal de Buda na frente da casa. Aí eu peguei e falei, pessoa em vez de se entregar para Jesus, fica seguindo uma derrota dessa aí. Aí eu comecei a perturbar, né? Falei, olha, Jesus se esforçou. Ele tentou de tudo, mas não salvou você. Sua alma está perdida. Rapaz, eu fico brincando, né? Bom, assim, é uma forma, claro, eu respeito. Ela sabe que eu respeito. É uma brincadeira, ela dá risada também depois, né? Mas tem outro dia no elevador também, foi uma coisa muito engraçada. Eu estava comentando alguma coisa com alguém, alguma coisa que desceu comigo, um colega. Aí eu falei, não, rapaz, foi sobre respeito no trânsito. Eu falei, olha, algumas coisas como educação, eu acredito que as pessoas, a grande maioria, de 10 pessoas, 8 não mudam mais depois que são inseridas num tipo de cultura, como até é o mesmo processo da religião. Depois que uma pessoa coloca na cabeça que só Jesus salva, ou que aquele é o único caminho de salvação, ela é muito difícil, você não tem mais argumento para chegar. Então é muito difícil você chegar e educar uma pessoa hoje que está mal, que está dirigindo mal. A única solução seria vir uma nova geração, com um novo que vem de berço, né? Aí uma pessoa que está no elevador, né, que só estava eu, ele e 2 pessoas, se invocou. Por que você acha e falou isso de Jesus? Eu falei, calma, eu não quis comparar. Não, Jesus é o único salvador. Eu falei, sim, eu fiquei meio constrangido, né? Falei, não, mas eu não quis falar mal de Jesus. Mas você falou aí que uma pessoa, ela ficou, vem cá, você não, Jesus não é o seu salvador? Para mim não é. Rapaz, eu vi ela burrar. Você percebeu, só fui inchando assim, tipo um sapo cururu. Quase explode o elevador. Eu falei, não, para mim não é. Né? Aí eu já pego no pé, né? Não, meu mestre é Buda. Que negócio de... Rapaz, é impressionante. As travas, assim, né? Eu falo brincando, eu tenho um respeito enorme. Eu tava batendo um papo ali, que as pessoas não conseguem, elas têm, todos nós, né? Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, aquilo fica na cabeça da pessoa e é capaz de ela cair para briga. Como a maioria das brigas que nós temos no mundo é sobre religião. As brigas estão acontecendo no Oriente Médio, até um pouco na Coreia do Norte, que esse avô lá desse filho do Nhonho, que está lá agora atualmente na Coreia do Norte, esse cara, ele escreveu uns livros em cima de uma filosofia, não sei se é Jung, uma coisa dessa assim, e distorceu um pouquinho essa religião. Lá as pessoas não sabem que se o mundo é redondo, ninguém pode acessar a internet. Se você for visitar lá, é muito difícil conseguir um visto, mas se você for, você não pode levar nada e você só pode visitar os lugares que eles querem que visite, você fica o tempo todo acompanhado de outras pessoas. Aí... o processo é o seguinte, na cabeça deles, os inimigos deles e de tudo que eles veem
são os americanos e a Coreia do Sul, né? Eles criaram uma verdadeira lavagem cerebral. Essa geração inteira que está lá, elas vai ter que... não tem salvação, assim, entre aspas, em termos de conhecimento, né? Eles são totalmente loucos, são criados dentro daquilo ali, tem uma única televisão, são criados somente para guerra ou para adorar lá, enfim, né? Aí é o mesmo processo. Depois você dá algumas entradas, meu irmão, né? Nhonho vai estar povo lá, velho. Vamos lá. Começando aqui o FAQ agora, aos 6 minutos. Vou ler um bate-papo aqui no começo. A Pamela Lima, né, nossa amiga, manda mensagem pra gente aqui. Bloqueio da projeção. Boa tarde, tudo bom? Tal. Certa vez minha mãe me contou que quando eu era jovem, mais ou menos na faixa de que estou, 20 anos... Oxê. Ah, sim, a sua mãe nessa idade. Desculpe o animal, que achei que você que está... Quando eu era jovem, é a mesma coisa que eu ia falar, não, há muito tempo, exatamente com a idade que eu estou, eu ia falar, pô, acaba... Fumou um negócio aqui. Tinha algumas experiências como parentes desencarnados, experiência com parentes desencarnados pedindo ajuda nos sonhos. Ela falava que tinha um sonho, no caso, que o parente vinha pedir ajuda. Pedia para passar informações, também para avisar algo que viesse a acontecer. Ela não sabia que aquilo poderia ser... Cadê minha caneta rosa? Isso aqui. Que aquilo poderia ser uma experiência fora do corpo e resolveu renunciar. Não queria aquilo para si mesma. Até que foi um padre e pediu para que fizesse uma oração para que aquilo parasse. Com o tempo desapareceu, claro, se os parentes respeitando o medo dela, eles seriam pessoas que a amam, respeitaram, né, mesmo sabendo que era um processo parecido com o da religião. É quando você quer acredita no que quer, dá entrada no que quer e não importa mais o resto. Às vezes o resto até você sabe que existe e se esconde, né? É um processo de fuga, né? E ela nunca mais voltou a ter essas experiências. É falta de questionamento. Desculpe, quase todas, pode ficar ofendido, dane-se, é fato. Quase todas as mentes que estão ligadas às suas religiões, que não têm questionamento, religião, nesse ponto, é uma verdadeira trava mental. É um verdadeiro, sabe, filhote de jumento andando sem ver para o lado, só vê aquilo ali, cara, e vai ser criado dentro daquilo ali, a Bíblia fechando a cabeça. Então, assim, é preciso questionar. Você pode estar dentro da igreja, pode estar em qualquer lugar, pode estar tendo... Não é problema, acho que até que é legal em termos de moral, tal, mesmo não sendo exatamente o norte limpo, mas onde você bota a tabela numa coisa para poder achar força para ir para lá, a força é sua, mas você disse que não é, né? Beleza, mas quando uma pessoa para de questionar e começa a aceitar tudo, aí é complicado, porque é até difícil conversar normalmente com essas pessoas. Mas vamos lá. Eu, quando falo sobre espiritualidade, ela torce o nariz. Eu juro por Deus que eu não tinha nem lido isso aqui. Ou seja, olha o que eu falei aqui. A pessoa trava naquilo porque ela não tem questionamento. Aquilo é uma entrada dada na mente e acabou a conversa, morreu Maria Preá aí, velho. Você vai tentar falar tudo para essa criatura e ela vai estar lá travada. Não, eu quero ver, porque Deus aconteceu isso aqui, ó. Pô, eu estudei 20 milhões de anos aqui com um pastor, vem esse miserável, nasceu agora... Então as pessoas têm essa convicção de que elas estão certas e os outros acabou-se, né? O que eu estudei é certo e outra coisa, a religião ainda tem a porcaria da visão, desculpe, e é verdade, quase todas, de falar que você não pode questionar Deus. Não faça isso, porque Jesus, isso aí provavelmente é o capeta passeando, cramunhão, o capiroto passando ao redor da sua vida, da tua nuca, né? Então, ainda tem esse aspecto, sequer pode questionar. Ela pergunta, é possível a pessoa bloquear as habilidades que tem só pela vontade? Claro que é possível. O que mais acontece no mundo é bloqueio de vários aspectos de origem psicológica, bloqueios não só dos atributos espirituais, mas bloqueios de emoção, bloqueios através dos teus traumas, de repercussão de situações vividas, coisas que vieram da infância. Ela fala, e a oração do padre fez alguma diferença? Na verdade... pode até ter feito uma influência em cima daquela energia gerada, no caso, imagine que eu te falo uma coisa, você assimila essa coisa como real, e se tivesse alguns espíritos amigos, eles provavelmente respeitariam, porque não há mais nada a fazer, a não se respeitar uma vontade, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, a pessoa quer e acabou, né? Cada um enxerga o que quer.
Já viu o filme Sexto Sentido, onde já viu, né? Que eu não vou contar o filme aqui, mas porque quem não viu vai ficar chato. Mas é mais ou menos aquilo, cada um enxerga o que quer ver. E no caso da sua mãe, eu vou lhe ser bem sincero, pode mostrar para ela isso aí. Eu acho muito difícil ela mudar, porque eu não estou dizendo que é impossível. Como eu falei, de 10 pessoas, só 2, 1,5. Vai abrir a possibilidade e aí sai para ver se existe alguma coisa a mais. Eu não estou falando para acreditar, observar. Né? Primeiro que santo de casa não faz milagre. Você é de casa, então você não vai ter, às vezes está lá com a resposta certa, ela precisa ouvir de outra pessoa lá fora para poder assimilar aquilo que você já bem fala, já sabe, já está lá diariamente batendo a tecla lá, né? Que aconteceu que provavelmente ela deixou de ter a liberdade que tinha pela prisão que resolveu aceitar por livre, espontânea vontade, entre aspas, às vezes pressão de lavagem cerebral que acontece. Se você não questiona, eu não questiono porque eu estou em paz. Está amortecido, na verdade, né? Aquela paz, ela vai reinar em seu coração, às vezes, por um certo tempo. Mas chega uma hora que o alimento, ele precisa, o cérebro, você precisa alimentar a informação. Tem muita gente que está em centro espírita por muito tempo, Pamela, e até o próprio centro espírita com o tempo já não mais, no começo é ótimo, porque você está ali pegando informação e tal, mas chega uma hora que você começa a perceber a falta de criticidade de alguns lugares. Não é do espiritismo, que o espiritismo é ciência mesmo, também é a trindade, ciência, filosofia e religião, mas a ciência é muito forte, né? Que à toa que Allan Kardec bateu muito forte nisso. Mas as pessoas esquecem da ciência e começam a ficar e não podem nem falar mais nada. É como se a ciência fosse travada, a pesquisa não existe mais. A pesquisa é só dentro da codificação ou dos livros que a federação é como se tivesse uma trava. Não são todos os lugares, viu? Mas muitos desses lugares das pessoas, não o espiritismo, estão totalmente travadas, virando religião. E espiritismo, que era para ser uma ciência, está virando um bloco fechado, de mente travada, um monte de lugar aí, certo? Tá mesmo. Acabou, se não gostar, meu amigo, é questão de observar. É fato isso, é só ir lá olhar, começa a tentar fazer uma pesquisa, vamos estudar, você vai ver o que vai acontecer. Raras lugares têm abertura para conversar, bater papo, abrir mente, ver possibilidade lá fora, adicionar mais conhecimento. Sabe? Inclusive, quando começa a fazer isso, é até tratado não mais como centro espírita. É isso. E eu acho que ela deu uma travada assim nela, com certeza. Uma travada nela e teve como repercussão o respeito da galera. Ela é espírito ainda e tem essa galera? Tem. A hora que um dia, quem sabe, se isso não deu na entrada não for muito forte no seu estado mental, isso não possa ser retornado. Se não nessa, se acreditar ou não, não faz a menor diferença, numa próxima vida. Beleza? Um abraço para você, Pamela, e nós nos falamos por aí. O Ray mandou aos 13h40. A seguinte questão, Ray. Boa noite, Sauloso. Que é isso? Que é isso? Sauloso é mistura de Saulo. Olha, não quero nem falar. Gostaria que me ajudasse com algumas dúvidas que tenho a respeito da alma. Já perguntei a várias pessoas e quase a Ray é ela, viu? Ela botou só Ray aqui, então vai ficar a Ray. Você pode me chamar de Sauloso, certo? Perguntei a várias pessoas e ninguém consegue me dar uma resposta precisa. Aqui o Renato, ele costuma gostar dessas coisas, começa a pegar intimidade. Saulo da hora rosa e tal, aí não dá. Espero sinceramente que você faça. Também talvez eu não saiba, né? Tem informação aqui, vamos lá. Eu posso dar especulações aqui. A primeira questão é a seguinte: quando é que uma alma que passou por todo aquele processo de purificação, né? Em outro plano e tal, entra no corpo, ou seja, em qual o momento exato que a alma toma posse de um corpo? Quando é que é a barriga da mãe ou só quando nasce? Os bebês que nascem já deformados, tá bom, vamos lá. Bom, o momento do reencarne é muito curioso isso, mas existem, por exemplo, deixa eu ver se existe um processo relativamente natural, existe um processo que acontece nos bastidores, certo? O momento da fecundação é quando o óvulo entra em contato com o espermatozoide. Existia uma informação que era aquele exato momento, inclusive eu falei isso em alguns áudios, que acontecia o processo do reencarne, não necessariamente.
Vou explicar. Às vezes acontece a fecundação e há avisos automáticos enviados para equipes de processos reencarnatórios. São médicos espirituais que trabalham, não querem nem saber qual é o processo. Eles simplesmente fazem o seguinte: tal fulano tem dentro das suas origens, todo mundo tem, toda mulher, todo homem, tais espíritos conectados a eles, e alguns estão programados, outros nem tanto. Então pode ser que naquele momento, por exemplo, a mulher fique fecundada. Fulana está fecundada, né? Essa fecundação pode ou não ir adiante. Nas primeira semana, segunda, ela pode ou não ir adiante. Caso para ir adiante, ela vai ter que ter uma consciência, né? Então vai ter que haver um processo de reencarne. O reencarne, ele não acontece, isso foi falado fora do corpo, viu? Uma das dúvidas que eu perguntei para uma galera, responder assim. Ele vai acontecer entre 3 até 4 dias do processo da fecundação, mais ou menos assim que eu entendi. Então, por exemplo, houve a fecundação, e no mundo espiritual sabe-se que determinada mulher está grávida de tal pessoa, né? Eles sabem isso. Foi feito dessa forma, pode ter sido um ato violento, pode não ter sido, não estamos entrando no mérito da situação aqui, nem de como é o espírito aqui no caso que você perguntou, os bebês que nascem deformados. Primeiro vamos falar do processo da fecundação. Desse processo, então, automaticamente esses espíritos são ligados, pode acontecer no exato momento da fecundação, isso vai depender do processo, ou pode acontecer até 4 dias depois. Eles vêm e fazem a interligação. Então, quer dizer, existe a fecundação e o processo do reencarne começa até 4 dias, uma semana na fecundação. É quando os laços são feitos e a ligação dos pais, caso os cromossomos dos pais, mais o DNA também espiritual daquela criatura é ligado até uma semana. A parte psíquica dessa formação daquele corpinho, naquele momento as células estão se multiplicando, né? Se duplicando, fazendo ali, como é que fala? Enfim, depois eu lembro. E fazendo ali o processo como é que fala? Mitose, acho que é mitose, né? Da multiplicação das células. E então ali o espírito coloca a sua identidade. Então a partir dali, aquele ser, aquele começo de vida, digamos assim, que na verdade o óvulo e o espermatozoide são vida. Não é considerado, se espermatozoide fosse considerado vida, os pessoas que masturbavam eram assassinos em série, né? Ia ser gente colada por todos os azulejos da vida e dos banheiros da vida. Mas o que eu quero falar assim, a vida é considerada, pelo menos na nossa compreensão, a partir do momento em que houve a fecundação, né? E ali a consciência começa a atuar, levando a sua identidade, as suas características também na formação do corpo físico. Tanto a aparência como todo o resto ali vem junto com aquilo ali, vem uma certa aparência da outra vida, misturado com o DNA dos pais e a personalidade dele, influenciado também pela influência digamos assim, genética dos dois também. Traços fortes e traços fracos, inclusive os processos que podem ou não acontecer dentro dos aspectos também de defeito físico, podem ou não acontecer de acordo com a assinatura do espírito também que ele está. Então a encarnação começa justamente nessa hora. Agora, sobre espíritos que você fala que bebês já nascem deformados, bom, com certeza todas essas criaturas existem um aspecto kármico ou missionário. Alguns, a grande maioria é kármica, porque vem mesmo por repercussões de desequilíbrios de si mesmo. Não é que alguém vai nascer e dizer, você foi mal, você vai nascer deformado. Não é assim que funciona. A repercussão dessa atitude em sua vida, você, por exemplo, se acabou fumando demais, isso repercutiu, está aqui, se você pegou agora a sua assinatura psíquica, está aqui anotado dentro do seu pulmão, do corpo astral, uma reação que vai entrar automaticamente no próximo entrada que você tiver no corpo físico. Provavelmente você vai ter uma asma ou coisa ligada a isso. Uma repercussão, não quer dizer que todo caso de asma é isso. Calma que eu estou explicando a assinatura psíquica. A mesma coisa essa atitude que você teve de tanto desequilíbrio mental, de ter ficado como obsessor tanto tempo no plano espiritual, de ter perseguido, de ter, desequilibrou muito, ou ter vivido desse jeito, ter se matado, ou ter passado por uma situação em que aquilo repercute muito forte na sua culpa, no processo da sua consciência, vai fazer com que na hora que entre o seu corpo, automaticamente a formação vai ser feita de acordo com a formação que você já encontra no mundo espiritual, incluindo o processo de desequilíbrio mental,
O desequilíbrio mental é um espírito que está no mundo espiritual mal já, ele já vem de lá mal. O psicopata também é um espírito que não tem ainda a sensação de sentimento dentro dele. Ele é muito pior no plano astral, o psicopata. Ele tem a capacidade de quase não sentir nada. Essas falhas, e quando é genético, sim, ele traz na sua consequência o espírito que está ali, a ligação energética com a pessoa, mais, por exemplo, não é todo filho que nasce igual ao pai. Ele tem a tendência de poderes desenvolver determinado tipo de situação. Isso vai depender se ele tiver essa ligação em si mesmo. Aí automaticamente ele também entra no processo. Quando acontece com todos da família, automaticamente esses espíritos estão interligados no mesmo tipo de ponto. Não existe mágica. É um fato. Como é que faz então uma criatura poder nascer assim? Então ela pode solicitar que na hora da criação seja adicionada uma informação no seu DNA espiritual, digamos assim, em que ela, por missão, para passar algum tipo de informação, algum ensinamento, ela é um espírito de grande porte e vem daquele jeito. Você percebe essas pessoas quando elas são muito calmas, aceitam o que passam de uma forma infinitamente forte e nem parece, até fica envergonhado perto de uma pessoa dessa. Esses são espíritos que não são kármicos, eles vêm mesmo escolhendo, às vezes para ajudar uma ou duas pessoas da família, fazer eles despertarem, certo? Ela fala, a segunda questão, que ela é a terceira, na verdade, né? É do reggae, é o estilo de música que ela sente uma energia positiva. Você é do Maranhão, é? Eu fui em Maranhão, lá tinha umas caixas de som, velho. Porra, eu passava nas caixas de som ali, os PA que tem lá no Maranhão, a galera tudo lá. Eu achava massa quando ia tocar lá. Isso não quer dizer que uso drogas, maconhas, eu não falei isso. E coisa e tal, né? Porque as pessoas têm essa conotação, o cara é rastafari e tal, ele vai pro mato puxar um meio quilo de orégano, não é verdade. Mas é que quando eu vou no show de reggae, eu sinto uma energia muito positiva. Eu estava ouvindo um reggae hoje de manhã, vamos fugir. Estava ouvindo essa, eu gosto de um reggaezinho também, né? I wanna love you. Você viu que o meu inglês tá massa, hein? Uma energia que me deixa arrepiado e me faz muito bem. Queria entender uma questão. Quase 90% das pessoas que eu frequento no show do reggae usam maconha. Aí a gente entra noutra história. É um processo cultural. É o mesmo aspecto que faz com que muita gente que ande de preto e seja roqueiro. Cultural, besteira. O que tem a ver o preto com rock? O que tem a ver a caveira com rock? Porque podia muito bem ter um pagodeiro lá com a caveira também continuar. Cultural, sabe? É a mesma coisa. Que eu sinto é geral que todo mundo sente a mesma coisa. Então, como é que... Por isso que tem essa visão, né? Que pode a maconha ser uma substância tão discriminada, sendo um ambiente que grande parte usa e a energia é visivelmente boa, entre aspas, viu? Todo o processo que circula o ser humano, que causa desarmonia, e a maconha causa desarmonia, faz com que as pessoas criem verdadeiros tipos de fuga, às vezes vidas alternativas, que, entre aspas, não necessariamente aparentam muitos desses buscarem para isso, mas você há de convir comigo que boa parte usa para fuga da realidade, né? Fazer sair uma alternativa, entrar numa viagem e tal. Isso faz com que pessoas morram com essas vontades e espíritos vão para perto dessas pessoas com as mesmas vontades. Criam uma energia característica. Você sente uma vibração boa, não necessariamente ligada à droga. Às vezes a droga, o que é a droga? A maconha é uma erva. Às vezes, em alguns aspectos, a gente podia até entrar em outros méritos, como o caso do cigarro e tudo mais, que muitos dizem que faz mal, e a bebida que, inclusive, faz mais mal do que a maconha, se duvidar, no aspecto de reação física, incluindo órgãos e tudo mais. Mas vamos lá. A energia que você sente é a conexão, a sintonia, a forma como você enxerga. Você tem uma visão bonita, rei. O que acontece é que muita gente não tem exatamente essa visão, ou vai para lá com um tipo de vibe. Normalmente a galera do Rasta, né? Eles são pessoas calmas, são pessoas que querem a paz, que querem uma vida alternativa, como era a filosofia do próprio Bob Marley. E são pessoas desse tipo, não são pessoas que querem fazer mal. São pessoas de boa vibe, que vão para o mar, naturalistas, sabe? Querem surfar, querem ficar na paz, assim, não querem prejudicar ninguém. Eu acho até legal também, essa vibe eu acho massa. Pô, chegar num lugar assim, uma vez eu fui mergulhar, até com o Ícaro lá, fui saber se foi com ele. Eu sei que fui mergulhar lá em Moreré, pegamos uns peixes e tal, mergulhando, né? Uns budiãozinhos. Aí, quando a gente chegou lá, tinha uns caras lá no camping, a gente chegou, não tinha pego muito peixe, não tinha de guardar, né? História de pescador não, porque lá tinha muito peixe mesmo. Aí deu pra galera.
Aí à noite eles fizeram os peixes tudo na bananeira e levaram uns pra gente, né? Aí também, ó, tem um negocinho aqui pra vocês também. Tá, o tamanho do morrão. Eu falei, não, rapaz, a gente só veio aqui mergulhar. Não, olha, se você quiser lá, a gente tá ali, ó, na lua. E onde é, rapaz? Ali, ó, bem ali na lua. Mas ali é a areia, velho. Não, mas a gente tá vendo a lua. Ah, beleza. Aí eu falei, tá bom, não, tal. Saiu da história assim, e o cara ficou na... claro que você via que eram pessoas boas, o cara teve a gratidão, o cara foi lá, eles olhavam as coisas da gente, então eram pessoas boas, assim. Não quer dizer que toda pessoa, não é uma regra, né? Normalmente, assim como a filosofia do reggae, a galera gosta da maconha e tal, não são todos, como é o seu caso, mas tem, como você falou, uma porcentagem grande, também são pessoas que buscam, grande maioria, a tranquilidade. Por isso que você sentiu uma energia boa, você se conectou com esse lado, e esse lado é muito bom. Mas tem um lado do desequilíbrio, onde a maconha é porta de entrada para outras drogas. A pessoa busca o baratão, tal, aquilo com o tempo começa a não fazer mais tanto. E a quantidade de espíritos perto, a influência disso pode causar uma certa energia negativa, que tem um lado mais torto, mais difícil. O próprio umbral é dividido em 3 etapas, né? A primeira mais densa, a segunda essa aqui, né? Que é a dimensão física. As primeiras, a segunda e terceira, que vão ficando mais sutis até chegar na quarta, que você já sai da zona de sofrimento. Então, existem zonas divididas na mesma dificuldade, na mesma situação, existem repercussões, ângulos diferentes, né, que a gente consegue enxergar isso. Valeu, Saulo, meu nome é Rei Lima, ou Rai Lima, eu gostaria que você fizesse um FAQ sobre isso, e queria muito ir nos encontros de EVA, mas estou a milhas distantes em Nicarágua. Que legal, cara. Um dia desse a gente vai visitar Nicarágua para curtir um show de reggae without maconha, marijuana, hein? Só para curtir o reggae. Abraço, uma paz, FOI, ela bota aqui, ó. Abraço para você também. É isso, eu vejo simples isso. Eu até curto um reggae mesmo, até que você tem aqui. Se duvidar, eu tenho aqui. Talvez você pense que eu estou brincando, né? Essas pessoas não falam mentira aqui não, velho. Eu não minto. Aqui, ó. Vou botar um reggae. A música que eu estava ouvindo, inclusive, quer ver? Tuf, tal. Cadê Gilberto Gil? Aqui, ó. 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 Tá vendo? Vamos fugir. Tá vendo que eu ouvo? Falando a verdade, abraço pra você, Ray. E vamos pro reggae. Now, Jamaica, Rastafari. Fui. Antônio Senna manda aos 27h10. Reprodução espiritual. Well, vamos ver isso aí. Partindo do princípio que a Terra é um planeta local mais baixo do que tange a encarnação dos espíritos, ou seja, não existe outro lugar mais denso aqui, né? Onde os espíritos podem se manifestar fisicamente, certo? E nesse planeta é. E partindo também da crença que os espíritos não se procriam e que ninguém evolui, pensa que o cara aqui ele está trabalhando com filtro, ele deu um select no banco, está botando um bocado de wear aqui, vamos lá. Ou seja, por mais dolorosa e complicada que seja a nossa existência na Terra, em cada encarnação nós sempre evoluímos de alguma forma. Perfect. Né? Se somos os mesmos de, por exemplo, 1000 anos atrás, calma. Como a população mundial continua aumentando. Não era a população mundial diminuindo por conta da evolução, o problema é que tem muito espírito lá, tinha muito espírito lá. Não existe salto, mas isso aí é uma questão já mais até de explicação de população, né? Por exemplo, nós tínhamos uma quantidade pequena no mundo naquela época que não dava para a galera sair procriando à toa. Quanto mais gente, mais procriando. E não é a mesma quantidade, não, senhor. Tinha uma galera que tá vindo o tempo inteiro gente de fora aí, tá vendo? Então tá indo gente daqui para lá, é um processo constante, né? Não é que fique assim, de vez em quando vai, uma galera vai, não, é o tempo inteiro. O tempo inteiro tá saindo gente da Terra, tá vindo gente para cá, tá vindo gente da Terra. O tempo inteiro tá tendo a migração e sempre existiu uma galera, mesmo naquela época, enorme no mundo espiritual. Sempre, ainda hoje, para cada um encarnado, tem pelo menos 20 desencarnados. E olhe lá, naquela época a proporção era ainda maior, mas claro que contando que nem todos estavam nos bastidores astrais, né? Então, as populações e o processo de evolução, ele acontece na erraticidade. O que seria no momento, a gente chama erraticidade para o período intermissivo. Lá no mundo espiritual existem cidades, colônias, onde você também continua evoluindo em aprendizado,
em constante busca, em constante trabalho, em constante processo de melhora, perto das pessoas que você ama, alguns nem tanto, em processo de aprendizado, esperando uma oportunidade para continuar crescendo. Nesse momento aqui, que é sei lá, 2, 3 milênios? Nada, né? Catibiriba para quem muda. A gente passa 100 anos aqui porque tem a noção. Lá, bicho, como você não tem noção de dia, o tempo passa que você não vê, bicho. Quando você vê, passou 200 anos. Pô, tem 200 anos que eu não encarno, velho. Caraca, é assim, velho, a sensação que tem lá, né? Espíritos vêm de outro planeta? Vêm. Outras dimensões de outros planetas? Também. Deus continua produzindo espíritos? Não sei. Ninguém sabe. Quem te falar isso, duvide, né? E tudo que eu estou falando para você, duvide também. Será que ele ainda não... Pesquisa, né? Será que ele ainda não percebeu que tem algum problema nessa fórmula? Não sei, velho. Eu acho que a gente tem que conversar com Deus. Deus, senta aí, mano. Seguinte, peraí. Vem cá, mano. Senta aí, pai, velho. Seguinte. Tá foda aí, mano. Muita gente no meio do povo aí, mano. É muita gente no meio do povo, hein? Não dá, velho. Não seria melhor bolar outra? Não sei, cara. O cara é perfeito, né? Alguma coisa lá em cima, bota pra quebrar em termos de inteligência aí, né? Tão inteligente que a única dúvida que eu tenho da inteligência de Deus é por que ele fez a gente. Tô brincando. Desculpa a minha dúvida primária, mas precisa evoluir. Todo mundo. Abraço do amigo Antônio Senna. Quase eu falei Ayrton Senna. Legal, Antônio. É isso aí, cara. Isso aí. Entendeu? Antônio Senna. É isso aí. Ele disse que já fez uma pergunta sobre emoções extrafísicas, mas ainda não apareceu nos fax. Aí vamos ver. Manda para mim uma resposta, uma pergunta de novo. Manda ela de novo que eu vejo esses dias aí, viu? Pro e-mail da gente lá. É saulocal@gmail.com, ou então manda pelo site. Vamos lá, Humberto Eustáquio mandou aos 32h20. 32h20, Humberto Eustáquio. Reurbanização do Umbral. Oi, para prefeito Ramatiz. Meu nome é Humberto, moro em Belo Horizonte e venho acompanhando tal. Gostaria de saber se a tal limpeza ou reurbanização de Umbral realmente está acontecendo, como dizem as correntes espiritualistas, até mesmo a conscienciologia. Cara, não sei não, velho. Olha, eu acho que o ser humano está melhor. Ele está mais preocupado com as emoções, ele anda mais vazio, está agoniado demais, assim, buscando alguma coisa, algumas respostas, né? Ele não está encontrando no dinheiro e nas coisas que vem buscando. Pode crer que não está. Esse vazio faz com que bebam, fica todo mundo inconsciente, meio bobão, assim, para ver que se apaga um pouco dessas coisas todas aí que ninguém aguenta, fica o tempo todo sem alguma coisa, precisa relaxar a mente, né? Mas eu não sei, eu acho que a própria repercussão de melhora energética, se você comparar o umbral de hoje com 2000 anos atrás, em que você tinha aquelas guerras que constante o cara cortava, matava, dava facada no outro a qualquer momento, né? Ia falar que dava tira 2000 anos atrás, ia falar, pô, RT, né? Pensa num pato. Quase eu falei. Acho que provavelmente já está mudando, está melhorando. Mas não acho que existe uma galera, vamos reurbanizar essa praça aqui, porque está muito lama aí. Reurbaniza aí. Eu acho que tem um processo de limpeza constante. Acho que o sol e os mentores e tudo mais, de madrugada, os mentores do sol, eles vão limpando. E eu acho que esse processo é natural pelo aspecto de que as consciências estão melhorando e a sujeira vai melhorando também. Ainda há muita sujeira, muita bagagem emocional, muito desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera uma reação ao nosso lado, nos campos da gente, que vai repercutindo em algumas dimensões até a terceira. É como se fosse um processo em cadeia que até chegar ali, né? Eu acho que antigamente poderia até existir uma quarta dimensão densa ainda, né? Hoje em dia a gente já tem uma quarta dimensão mais limpa, o que significa uma reurbanização do umbral. Se parasse para pensar, se hoje a quarta dimensão já não é mais umbral, poderia ser há 2000 anos, há 3.000, 4.000, 5.000, o desequilíbrio físico-mental que nós tínhamos na época, repercutia na quarta. Se hoje a quarta já não é mais, existiu então uma reurbanização, uma reorganização, uma limpeza, já que nossa energia não está afetando tão longe. Uma especulação, uma suposição. Agora dizer que o tempo, eu acho que está tendo uma melhora constante e certamente deve existir uma galera que está limpando aí o mundo astral por aí o tempo inteiro. Certo? Incluindo um monte de coisa, um monte de equipamento, de bicho, animal, gente. Acho que tem sim. Agora eu não sei dizer como exatamente é isso. Não sei. Mas não duvido que... Tem lógica isso que está sendo falado aqui. Tem lógica o que você falou, viu? Abraço para ti aí, amigo. Humberto. O Adjar.
aos 35:15. Manda aqui, materializações, ectoplasma e prana. A última questão de hoje. Materializações, ectoplasma. Olá, Saulo, eu gostaria que você falasse sobre materializações e sobre ectoplasma. E qual a diferença de ectoplasma e prana? Pesquisei um pouco sobre o assunto e vi num documentário um palestrante do centro de Peixotinho, que é perto da minha casa, disse que a luz no fenômeno da materialização faz mal para o médium. Acredito na viagem astral, mas creio que nessa coisa de materialização, ectoplasma, isso me parece charlatanismo. O que você acha? Vamos falar uma coisa assim. Existe o que seria ectoplasma e prana? A materialização é a repercussão dos dois, né? Da densificação energética. Bom, a gente tem um prana, que é chamado, em alguns lugares, de fluido cósmico universal, energia imanente, tal, que pode misturar entre energia física e energia que vem de lá, inclusive o reiki, que é uma energia limpa, né? O reiki, que é uma energia que está em todos os lugares, esse seria o prana, que a gente respira. Quando ele entra em contato com o seu corpo, essa energia que também é chamada imanente, ela é modificada. É como se você pegasse o combustível, a gasolina, e transformasse em gás carbônico. É mais ou menos isso. Cada pessoa, ela pega essa energia consciencial, imanente, e transforma em energia consciencial. Passa pela sua consciência, sai pela aura, pelo pensamento, pelo combustível que você usa, a repercussão está desenhada na sua aura com a sua assinatura psíquica. Isso aí é ectoplasma. Todo prana vira ectoplasma ao passar pelos animais e pelos seres humanos, certo? E, de certa forma, pelas plantas, que viram energia mais característica, que é um tipo de ectoplasmia, digamos, vegetal. Quando passa pelas plantas, passa pelo ser humano. A materialização é quando um médium, uma pessoa, como que esse prana se transforma em energia consciencial? Através dos centros de força que puxam, drenam, captam, cada célula, cada órgão vai usando e puxa para fora, expele como se fosse um cocôzinho energético, digamos, mais limpo, e vai expelindo aquilo e fazendo a sua assinatura energética, a assinatura consciencial, a energia consciencial saindo. O médium faz esse cocô mais denso, digamos assim, mais claro, ele faz essa energia sair de forma mais densificada, os chakras dele drenam mais forte e fazem com que aquilo e isso cria alguns aspectos da densificação energética e criando como se faz a materialização? Basicamente, é transformando energia consciencial em energia ectoplásmica, passando por uma pessoa. Um espírito não tem a capacidade de fazer materialização se não utilizar a energia física, ou seja, de um animal, seja das plantas, ou seja, de pessoas encarnadas. Então, ele teria que processar alguém, pegar a energia dessa pessoa, fazer uma condução para poder se materializar. Isso causa grande cansaço físico, porque drena muita energia, gasta, faz com que o corpo chegue até sair suor, cansa. Então, por isso que faz a aura aqui, que essa coisa da materialização pode fazer mal ao corpo Pode, realmente faz sentido, uma vez que o corpo vai fazer um grande esforço para poder soltar aquele ectoplasma para ficar na mesma faixa que nós estamos e fazer um espírito se mexer com aquela energia quase gelatinosa, esbranquiçada, que essa energia, essa luz aqui em cima, que a gente usa, estou com uma luz aqui em cima, ligada, essa luz aqui, ela é uma luz que queima o ectoplasma, a televisão queima o ectoplasma, digamos que não é que queime tudo, mas ela diminui, o sol queima o ectoplasma, por isso que durante o dia, a gente sente o dia muito mais suave do que a noite. Então, a gente dorme muito melhor de luz acesa, não é só aspecto psicológico, mesmo a televisão ligada sem som, você se sente melhor no quarto, por causa do processo ectoplásmico. Também, além do processo psicológico, claro. Então, isso tudo causa... Ele fala que parece charlatanismo, que faz mal para o médium. Na verdade, a energia por si só, você gasta fisicamente também. Ao mexer energia, você gasta fisicamente. A energia mexe no físico. Não é à toa que um processo de técnica, ela faz repercutir os chakras, que em alguns casos muito forte, quando a pessoa não está fazendo durante muito tempo, ela pode ter até uma repercussão no estômago, uma diarreia, coisa parecida, dor de cabeça e tal. Então, as energias influenciam no físico, sim. Né? É mais ou menos por aí. Bom, eu fiquei por aqui. Bom dia para vocês. Aí, valeu, desculpa qualquer coisa, sinceridade e a forma direta, às vezes, que eu pelo menos estou me esforçado para falar. Eu prefiro fazer assim hoje em dia. Se você ver o FAQ, assista hoje ao FAQ 202, assista o FAQ 2. Né? Você vê que não é que seja ruim, mas eu mudei muito do FAQ 2 para o 202. Eu também vim aprimorando, né? O meu ectoplasma está mais... Né? É isso. Eu acho que mudei, eu gosto mais de hoje do que... E é assim, a gente está sempre aprimorando. É a mesma coisa. Bom, eu fiquei por aqui.
Um abraço, FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.